Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao Eterno Deus por essa grande oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estarmos aqui para juntos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. E você pode abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do Segundo Testamento, livro de Mateus, Matitiahu, no capítulo de número 14. Nós vamos ver dos versículos 34 até o 36, até o final desse capítulo. São os 3 últimos versículos desse capítulo de número 14, Matitiahu, Mateus, né, e capítulo 14, versículos 34, 35, 36. Acompanhe comigo essa leitura para que nós possamos juntos estarmos aí vendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, creio que você já pegou a sua Bíblia e vai acompanhar comigo. Então, Mateus, Matitiahu, que é o seu nome hebraico, capítulo 14, versículos 34, 35 e 36, que nos diz da seguinte maneira: depois de terem feito a travessia, aportaram em Gnozar ou Genezaré. Quando as pessoas daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram todos os doentes. Suplicavam-lhe que os doentes apenas pudessem tocar na tzitzit, ou seja, na orla do seu manto, e todos os que tocavam nela foram curados. Amém. Quero repetir somente o término desse versículo de número 36, a segunda parte, que diz assim: olha, todos os que tocaram nela, na orla, no tzitzit, foram curados. É maravilhoso quando nós lemos e percebemos que Jesus, ele vai no lago de Tiberíades, e também chamado e conhecido por Mar da Galileia, e ali, quando ele atravessa o mar, eles chegam à cidade de Genezaré, ou seu nome correto no hebraico, Gnozar. E aí diz que quando as pessoas que estavam ali naquele lugar, elas reconheceram que era Jesus que chegou, eles correram até lá e fizeram uma súplica dizendo: deixa nós somente tocarmos na orla ou no tzitzit, que é nas vestimentas, né, dos judeus. Até os dias de hoje eles ainda carregam no chale de oração, né, aquele barbantinho que sai das pontas, que existe uns nós, alguns nós que são dados nele, segundo o que a Torá determinava para eles, e todos eles usavam e hoje ainda usam, tanto no chale de oração, né, no talit gadol, naquele chale maior, ou no talit katon, que é o chale pequeno, que é um tipo de uma camisa que eles usam, que é chamado também de um chale de oração, que todos os judeus ortodoxos nos dias de hoje carregam consigo, porque eles não oram sem estar com o chale. Então, na realidade, quando não estão com aquele que cobre a cabeça, né, o chale que cobre a cabeça, eles estão com o menor, com o katon, né, o talit katon, que também dá-lhes a possibilidade de que eles possam estar orando durante o dia para o seu Deus, como um costume que já vem de séculos e séculos. E nós sabemos o quê? Que então as pessoas, naquele momento, eles sabiam, né? Os judeus sabiam que aqueles filamentos, né, de
de linha que saía dos mantos, eles eram considerados como sagrados, porque na realidade é a Bíblia Sagrada, é a lei do Senhor que determinava que os judeus fizessem, que todos os judeus fizessem no seu manto, né, o seu roupão, a roupa que eles usavam naquela época, eles fizessem nas bordas, nas 4 bordas do manto, eles fizessem então essa linha que sobressaía, e ali eles dariam os nós, segundo determinava. Então eles sabiam que aquele manto, que aquele local era um local sagrado. E nós vemos isso quando a mulher que sofria por muitos anos, né, um fluxo de sangue, que não tinha médico, ou não teve médico para a sua época, nem tratamento, e ainda nos diz que ela havia gasto tudo que ela possuía para ficar livre daquela enfermidade, que o afastava inclusive da sociedade, porque toda mulher que tivesse um fluxo de sangue não poderia estar no meio da sociedade. Aqueles que tocassem nela, tocassem algum das suas roupas, ficariam impuros, precisavam de uma lavagem, né? Ficariam impuros até o final do dia. Então, geralmente as mulheres, quando passavam por essa necessidade, todos os meses, né, elas estavam nessa necessidade enquanto havia o fluxo de sangue. E a Bíblia diz que aquela mulher, já 12 anos, ou desde os 12 anos, dependendo da interpretação do versículo, ela sofria com aquele mal, que não cessava, que não parava, e não havia mais cura para ela. E a Bíblia nos diz que então, quando ela se esforça para estar ao lado de Jesus, e vem para estar ao lado dele, o que ela faz? As Bíblias dizem, né, que ela tocou no manto, tocou na orla, né, tocou nas pontas das vestes de Jesus, e ela foi curada. E a Bíblia diz que Jesus então, quando estava no meio daquela multidão que o apertava, ele diz, olha, parou e falou, olha, alguém foi curado, porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? E aí os próprios discípulos disseram para Jesus, o Senhor vem perguntar quem te tocou? Nessa multidão que se aperta, nos aperta e querem chegar até a tua presença, o Senhor quer saber quem pôs a mão, quem lhe tocou. Ele disse, olha, verdadeiramente sim, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que ela toca, né, na orla, ela toca no final do manto, aonde estava justamente aquela parte que os judeus, o seu nome, né, hebraico é tzitzit, que é aquele filamento, que é aqueles fios que estão nas bordas, né, das suas vestes, e ali então eles tinham por sagrado. E a Bíblia diz que saiu virtude de Jesus naquele momento, e aquela mulher foi curada. E nessa passagem também a Bíblia relata que não só mas todos os enfermos, todas aquelas pessoas que estavam enfermos ali da cidade de Genezaré, que chegaram até onde estava Jesus, que souberam que Jesus havia chegado até onde eles estavam, todos eles rogaram, pediram que se eles pudessem somente colocar as mãos ali naquele pedaço sagrado das vestes de Jesus, não precisava outra coisa, porque nós sabemos que a virtude que havia em Jesus era tão grande, que logicamente ela se transferia até mesmo para as suas vestes. E como aquele local era sagrado, né, aquele filamento, aqueles fios ali de linho eram sagrados para os judeus, segundo o que a palavra dizia, então a cura veio até mesmo dessa forma para aqueles que estavam com Cristo Jesus, ou que puderam tocar, que puderam ali presenciar Jesus e dizer, olha, não precisa fazer outra coisa, somente eu tocar. Assim como aquele centurião que chegou até onde estava Jesus,
e disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Porque provavelmente ele sabia, né, que havia muita restrição dos judeus para aqueles que não eram judeus. E aquele centurião era um romano, um soldado romano, né, um capitão romano. E ele então, comandante romano, e ele então, quando ele pede para Jesus, ele fala: olha, eu sei que eu tenho pessoas sob as minhas ordens, e eu mesmo estou sob ordens de outras pessoas. E aquelas pessoas que estão sob a minha ordem, quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então eu sei que o Senhor não precisa se indignar de ir até a minha casa para lá curar o meu criado que está enfermo. Veja bem, o seu criado era judeu, ele romano, e ele vai até onde estava Jesus e pede para que Jesus não precisasse nem se deslocar, não precisasse ter uma mudança de caminho, não precisasse interromper a sua caminhada, os seus planos, mudança de planos, mesmo ele sendo um comandante romano e os judeus viviam sob o jugo romano. Quer dizer, se ele quisesse ordenar, ele tinha poder e autoridade, de certa forma humana, logicamente, sobre Jesus. E por que eu digo humana? Porque quando Pilatos chega para Jesus e diz: olha, você sabe que eu tenho poder sobre você, eu sou aqui comandante, eu represento aqui o imperador de Roma. E Jesus disse: olha, eu vou falar para você, nenhum poder te é dado se não vier dos céus. Então, na realidade, nós temos um poder limitado, mas ele tinha um certo poder, até porque ele determina a crucificação de Jesus, determina que Jesus fosse açoitado, mesmo sabendo, e mesmo reconhecendo, e mesmo sendo alertado pela sua esposa, que não entrasse naquela questão, devido ao sonho que ela teve durante a noite, e pediu para ele: olha, não entre nessa questão, saia fora disso. Mesmo assim, ele não reconhecendo o erro de Jesus, né, e dizendo para as pessoas, declarando isso, né, que não havia condenação nas leis romanas para Jesus, que ele não havia transgredido nenhuma lei romana que levasse à morte. Mesmo assim, ele manda açoitar a Jesus sem culpa, e ainda dá-lhe a condenação de uma crucificação, porque ele propõe uma troca entre Jesus e um criminoso acusado e julgado, um criminoso que transgrediu as leis romanas e que merecia morrer e que ia morrer. Ele troca naquele momento, propõe a troca, e as pessoas trocam Jesus por Barrabás, né? Trocam o Filho de Deus por Barrabás. E isso nós sabemos que era um plano divino. Mas Jesus diz: olha, nenhum poder lhe foi dado se não viesse dos céus, se o meu Pai não desse, né? E aquele soldado então, ele sabia que ele tinha um certo poder humano, ele poderia exercer aquela autoridade, determinando que Jesus fosse por sua própria vontade, ou mesmo coercitivamente, usando dos seus soldados, daqueles que estavam sob a sua ordem, pois ele mesmo disse: eu tenho pessoas sob a minha ordem, eu digo a esse vai, ele vai, a esse vem, ele vem, a outro vem, ele vai vir. Então, se ele dissesse: olha, Jesus vai na minha casa, Jesus falasse: eu não posso ir, ele poderia determinar: soldados, levem Jesus à força. Então, teria um certo poder aqui nesse mundo, ele era uma autoridade. No entanto, ele chega humilhado até a presença de Jesus e diz: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu tenho certeza que se o Senhor falar só uma palavra, eu tenho certeza que o meu criado vai ficar são, vai ser curado. E Jesus então falou assim: olha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, não, a tua fé fez com que você conseguisse aquilo que você veio buscar. Mesmo que eu não vá, pode ir, que o criado já está curado. E a Bíblia revela que ele foi curado naquele mesmo instante. Então nós sabemos que Jesus, ele tinha virtude em si,
ele tinha virtude nas suas palavras, e mesmo que não estivesse presente, mesmo que alguém não lhe tocasse no seu corpo, como muitos devem ter tocado, mas aquelas pessoas que consideravam o seu manto também sagrado segundo a lei dos judeus, e a virtude ela viria através daquilo, a virtude de Jesus, ela transpassaria, aquilo seria um canal para a virtude de Jesus alcançar as pessoas, como alcançou aquela mulher do fluxo de sangue, alcança agora todos aqueles que estavam enfermos, todos os doentes. A Bíblia diz que ao chegarem próximos a Jesus, suplicavam apenas que pudessem tocar na sua tzitzit, na orla dos seus mantos, naqueles filamentos de linho ali que fazia aqueles fios de linho que terminava a sua veste. A Bíblia diz: todos que tocaram nela foram curados. Todos que tocaram na orla do manto de Jesus foram curados, receberam a cura. Veja que momento maravilhoso para todas aquelas pessoas. Jesus andou por vários lugares, e em muitos lugares não houve cura, não houve milagres. Jesus não operou nada. E ele falou: sabe por quê? Por falta de fé das pessoas. Porque por mais poder que haja em Jesus, como Deus, Criador, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e agora através do Espírito Santo, Ele delega poderes à sua igreja, e fala para eles: olha, vão para todo mundo, prega o Evangelho, cure os enfermos. Foi ordem e determinação do próprio Senhor Jesus Cristo para aqueles seus seguidores. Então, nós temos certeza de que está conosco uma delegação de Jesus Cristo, algo que Ele nos delegou, e através do Espírito Santo em nossa vida, nós também podemos interceder pelas pessoas. Nós podemos determinar no nome de Jesus. Ele disse: tudo que fizerdes em meu nome, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então nós sabemos de uma coisa, que o Senhor Jesus tem poder. Ele delegou o poder, e mesmo que ainda Ele não falasse nenhuma palavra, como foi nesse caso, somente tocavam naquela parte santa, naquela parte pura, naquela parte sagrada de Jesus, eles eram curados. Não que isso possa ser transferido para os nossos dias, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que havia tanta virtude em Cristo, havia tanto poder, havia tanta graça na sua pessoa, que até mesmo as suas vestes poderiam sair dali. E depois a Bíblia chega a nos dizer que Paulo pegava o seu cinto, aquela geralmente de pano ou de couro, que eles colocavam na cintura daquele manto, usavam o manto e usavam a diferenciação dos homens para mulheres, principalmente estava no cinto, as mulheres não usavam. As mulheres tinham um manto caído, sem nenhum aperto, e o homem apertava, na altura da sua barriga. E a Bíblia diz que também eles pegavam o cinto de Paulo e levavam até onde estavam os enfermos. Levavam até os enfermos. E a Bíblia diz que os enfermos eram curados. Não que isso seja para nós o motivo de nós começarmos então, pegarmos os nossos cintos e levarmos. Mas foram casos específicos dentro da palavra de Deus que nós percebemos que a virtude também passa das pessoas até para os objetos pessoais. E com Jesus não foi diferente. E hoje não é diferente. Jesus, Ele determinou aos seus discípulos: ide, pregai o Evangelho, curai os enfermos. Então nós temos certeza que através da oração, você pode receber a cura.
mesmo que eu não esteja aí colocando, impondo as minhas mãos sobre você. Mas como aquele centurião, só diga uma palavra e o meu curado vai ficar são. E Jesus falou: pode ir, a tua fé sarou, a tua fé curou, você recebeu por fé. Mas então o que é preciso? Fé. Aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, se aproximaram com fé, sabendo que ainda que somente tocassem na orla dos vestidos de Jesus, sem lhe perturbar nada, eles poderiam receber a cura e a libertação. E foi isso que aconteceu em suas vidas. Eles receberam cura, receberam libertação. E hoje eu digo para vocês, hoje não é diferente. Você pode receber a sua cura, a sua libertação. No final desse programa estaremos orando por você. Ore juntamente conosco com fé. Coloque a sua fé juntamente conosco, una conosco, e eu tenho certeza que a cura, o milagre chegará até a sua vida. Não perca essa oportunidade. Ore conosco e receba a cura no nome de Jesus. Amém. Agora que você já ouviu a mensagem